É impossível desvincular uma palavra-chave de 10 letras da trajetória de lutas, conquistas e avanços que o MDB traçou ao longo de sua história. Palavra essa que carregamos em nossas ações, nossos ideais e nossa vocação. O movimento democrático brasileiro, que se confunde com o processo de redemocratização do Brasil, tem esse termo até no nome. A palavra é democracia. Se a palavra de nossa aula de hoje é democracia, nada melhor do que entendermos esse conceito tão defendido pelo MDB desde sua criação, em 24 de março de 1966, e que perdurou durante toda a oposição ao regime militar, passou pela construção de nossa Constituição, percorreu os governos democráticos com participação ativa do partido, até chegar na recuperação econômica, moral e social, promovida pelo governo Temer. Para falar sobre a democracia e sobre o papel do MDB na política brasileira, nada melhor do que ouvir Michel Temer, presidente da República entre 2016 e 2018 e filiado ao MDB desde 1981. A palavra está com você, presidente. Falar em conceito de democracia no MDB é falar do MDB. Aliás, o MDB assim se rotula, né? Assim se chama, porque é o movimento democrático brasileiro. E é o movimento democrático brasileiro que surgiu ao tempo do autoritarismo, de uma centralização do poder. E, precisamente, contra a centralização do poder, contra o autoritarismo, é que nasceu o movimento democrático brasileiro. E vocês sabem, foi meu primeiro mandato como deputado federal, nós tínhamos quase mais de 320 dos 500 e tantos parlamentares constituintes, cerca de 320 eram do MDB. Não é? E foram aqueles que reconstituíram o país. E ao reconstituírem o país, fizeram questão de dizer que o Brasil é um Estado democrático e de direito. Sendo certo, digo eu, que na ciência política, Estado democrático, Estado de direito, tem uma certa equivalência. Mas nós ansiávamos tanto por uma democracia que dissemos, o Brasil não é apenas um Estado democrático, é um Estado democrático e Estado de direito. Portanto, eu acho que este é uma importância extraordinária do MDB, que sempre, convenhamos, buscou harmonia, buscou a composição. E quem busca a composição por meio do diálogo está sempre numa posição de centro, não é? Sem radicalismos, porque os radicalismos não levam a lugar nenhum, não é? Por isso que o MDB sempre teve uma posição de centro, ocupou, vocês sabem, num dado momento, inúmeros executivos, né, governadores. Houve uma ocasião, o Brasil tinha 23 estados na época, incluindo o Distrito Federal, nós elegemos 22 governadores. Depois, é claro, que o MDB ganhou uma força congressual, mas sempre com muita moderação, com muito equilíbrio, daí porque se pode rotular, se quiser rotular, se pode rotular o MDB como um partido de centro, né? Com a busca pela democracia em todos os seus atos, o MDB seguiu seu caminho, sempre combativo e defendendo os interesses da população. O diálogo, a compreensão e a união foram marcas determinantes neste pensamento de centro, que pautou e segue pautando o partido. Na década de 1980, o MDB teve papel decisivo na redemocratização do país, com o auxílio de dois pilares da democracia e do centro político, Tancredo Neves e José Sarney. No movimento que lutava por diretas já, o MDB estava presente na rua, nos palanques e nas discussões no Congresso Nacional, como na criação da Emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas no ano de 1984. O MDB foi às ruas, junto com a população. E Tancredo Neves, nosso eterno MDBista, dava o recado que todos queriam ouvir. Precisamos das eleições diretas, porque com elas nós vamos colocar no governo do país cidadão emanado da vontade direta dos nossos concidadãos. E vamos com ele um governo justo, humano, honrado e democrático, que é o que o povo está reclamando há mais de 20 anos. Infelizmente, o Congresso Nacional rejeitou a emenda das diretas já, e o MDB seguiu sua trajetória pela democracia e pelo bem do país
nas eleições indiretas de 1985, quando elegeu Tancredo Neves e José Sarney para um mandato de 5 anos, rompendo com anos de ditadura militar, tirania e desmandos. O Brasil, enfim, voltava a ter esperança. Bandeiras brasileiras aqui. Os rojões já estão estourando. Falta mais um voto. O Brasil tem um presidente civil, Tancredo Neves. Tancredo! Isso é o Brasil novo! Mas logo em seguida, o Brasil chorou a morte de Tancredo Neves. O MDB sabia que, apesar da dor e da tristeza que dominava todos os corações brasileiros, era preciso cuidar de uma nação ferida. José Sarney cumpriu seu dever de colocar o país no rumo certo, democrático, igualitário e com justiça social. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista e a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves. Os legados do governo de José Sarney estão marcados até hoje na sociedade brasileira. O fortalecimento das instituições democráticas, a construção de uma sociedade livre, a criação de diversos programas sociais, que balizaram muita coisa que viria depois, a implantação de um amplo sistema de saúde pública e a valorização da cultura, com a criação de leis de incentivo, foram algumas das muitas conquistas daquele período. Não é mesmo, presidente Temer? Isto começou até interessante com o governo Sarney. Convenhamos, Sarney foi o presidente que patrocinou, digamos assim, a Assembleia Constituinte. Foi o seu equilíbrio também, a sua moderação típica de quem pertence ao MDB, né, que permitiram o desenvolvimento dos trabalhos da Constituinte. Portanto, o fortalecimento das instituições que a Constituição trouxe, né, deve-se muito à presença do presidente Sarney enquanto presidente do Brasil. E não foi sem razão que o PMDB sempre foi aliado nas decisões importantes de todos os governos democráticos brasileiros. Vocês sabem que tudo que foi feito no país, quando o MDB ganhou uma grande força congressual, só foi feito porque no Congresso Nacional nós apoiávamos as medidas. A lei, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os projetos sociais, todos eles ganharam o aplauso e o apoio do MDB na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, o MDB participou, digamos, ativamente, e não fora, penso eu, o PMDB, talvez estas conquistas ao longo do tempo não teriam se realizado, né? Portanto, isso revela uma força do PMDB nos momentos mais decisivos da história política brasileira, como eu acabei de enunciar no início da minha fala, né? Na construção da Constituição de 1988, por exemplo, o MDB foi fundamental para garantir uma Carta Magna que representasse todos os brasileiros, e não apenas um ou outro grupo. O papel de Ulisses Guimarães e todos os parlamentares MDBistas marcou positivamente a população brasileira e mostrou que sim, é possível fazer política pensando no coletivo. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! A Constituição de 1988 teve, na mão forte do MDB, a garantia de liberdade, igualdade e bem-estar social. A partir da atuação do movimento democrático brasileiro, polarizações ficaram em segundo plano e a radicalização deu lugar ao equilíbrio, mostrando, mais uma vez, porque o centro político é uma necessidade para o país. Ou seja, a mediação e a pacificação foram os caminhos escolhidos pelo MDB em um momento histórico e decisivo da política brasileira. Mais uma grande vitória,
não só do MDB, mas de uma sociedade que sempre clamou pelos seus direitos. Para falar sobre isso, a palavra é de quem foi um dos deputados constituintes pelo MDB, defendendo o Brasil e ajudando a construir uma Constituição de todos os brasileiros. Presidente Temer, como foi essa jornada? Interessante que na Constituinte foi preciso muita mediação, muita pacificação na Constituinte, porque era natural. Todo o povo participava da Assembleia Constituinte, tratava-se da reconstrução do Estado brasileiro. E vejam, eu sempre digo que no preâmbulo da Constituição estabeleceu-se que uma determinação para os próprios constituintes, no sentido de que no texto constitucional buscassem a paz interna e a paz internacional. Não significa que não possa haver divergência de ideias, divergência de programas, divergência até ideológica. O que não pode haver e isto o MDB nunca patrocinou, são agressões verbais, agressões físicas, descontrole político no país, né? Apenas o embate das ideias, porque o embate das ideias, elas efetivamente fazem parte da democracia. Não é sem razão que nós inauguramos o artigo 1º da Constituição, reitero, dizendo que o Brasil é um Estado democrático. Então nós tínhamos que desdobrar os critérios democráticos no texto constitucional, que foi o que se fez ao longo do tempo, né? E nessa atuação, não podemos deixar de lembrar do Dr. Ulisses Guimarães. Ele foi o grande condutor, digamos assim, com mão serena, mas também mão de ferro, durante os trabalhos da Constituinte. Eu me recordo, meus amigos e minhas amigas, quantas e quantas vezes nós ficávamos aqui nos fins de semana, e muitas vezes, até 2, 3 horas da manhã, votando com o doutor Ulisses, dizendo, vamos votar, vamos votar. Aquele tempo até não tinha a votação eletrônica, o voto era por chamamento individual, de modo que a figura do doutor Ulisses, MDBista, histórico, né, foi fundamental para a redemocratização do nosso país. Conforme já vimos, nos momentos de crise, o MDB está sempre pronto para defender a democracia e a pacificação do país. Em 2016, foi preciso superar a mais grave crise moral, ética e econômica de nossa história. E é claro que o MDB estava lá para virar o jogo e construir uma ponte para o futuro. No governo de Michel Temer, o país que passava por uma violenta crise conheceu a tranquilidade de uma gestão preocupada com a recuperação de uma nação. Em apenas 2 anos e meio de mandato, a queda do PIB foi revertida, alcançando o crescimento econômico e gerando confiança para investidores nacionais e estrangeiros. A inflação foi combatida com muito esforço e determinação, caindo de quase 10% para apenas 2,95%, trazendo segurança e benefício social no controle da moeda. Além disso, os juros básicos foram reduzidos de quase 15% para 6,5%. Podemos também citar a profissionalização da gestão das estatais, com a recuperação da Petrobras, a reforma trabalhista, gerando novos empregos e modernizando a legislação, a reforma do ensino médio, voltada para a autonomia do aluno e gerando igualdade de oportunidades, e o fortalecimento da responsabilidade fiscal, com a criação da Lei do Teto de Gastos. Além disso, é preciso lembrar da manutenção e do fortalecimento de programas sociais, como o Bolsa Família, o relançamento e a ampliação do Minha Casa Minha Vida, a retomada da diplomacia, reforçando laços e fomentando parcerias, a criação do Ministério da Segurança Pública e a atenção às minorias, respeitando e garantindo os direitos humanos. Em pouco tempo, o país começou a crescer, o desemprego foi reduzido, a inflação foi totalmente controlada, os juros caíram e os brasileiros puderam vislumbrar o futuro com mais otimismo. O legado da gestão Temer foi um país organizado e pronto para o futuro. Presidente, como foi esse período de muita luta e determinação por um novo país? Vocês sabem que, em face do meu governo, eu posso dizer sem medo de errar, que o Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu quero apenas relembrar que quando assumimos em maio de 2016, nós tínhamos um produto interno bruto negativo
de quase 4%, 1 ano e 3 meses depois, em face de medidas econômicas que nós tomamos. Por exemplo, o teto de gastos públicos e outras tantas reformas constitucionais que fizemos, é que 1 ano e 3 meses depois nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Deu-se, portanto, uma recuperação econômica extraordinária. E sobre termos uma recuperação econômica também, especialmente em função do teto de gastos públicos e das medidas outras que nós tomamos, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, né? Houve a queda da inflação. Vocês sabem que nós tínhamos, isso é obra do MDB, nós tínhamos uma inflação de 2 dígitos. Nós entregamos, no meu governo, entregamos uma inflação de 2,75. Os juros, a taxa Selic, estavam em 14,25. Nós entregamos com 6,5%. E estou dizendo do governo, meus amigos e minhas amigas do MDB, e demais que nos acompanham, eu estou falando de um período de 2 anos e meio de governo, não era um governo de 4 anos, nem de 8 anos. De modo que há um legado também do nosso governo, que eu posso dizer que é um legado do MDB. E, para tanto, acho que o MDB pode levar muito em conta agora a recuperação do prestígio do Brasil, especialmente no plano internacional. Eu estive muito recentemente em Dubai e lá tive contatos com as mais honoradas autoridades e verifiquei o desejo de fundos lá, que, enfim, tem trilhões de dólares, que querem encontrar um lugar seguro para fazer investimentos. E eu, claro, fiz toda a propaganda do nosso país para que estes fundos viessem investir em atividade produtiva aqui, porque a atividade produtiva ela gera emprego, né? E eu acho que sensibilizei alguns setores, mas há uma preocupação com os eventuais, digamos assim, distúrbios políticos que muitas vezes ocorrem no nosso país. O MDB, tal como disse lá em cima, o MDB é um partido podemos rotular partido de centro, portanto, partido da moderação, o partido do equilíbrio. É precisamente isto que o Brasil precisa nos dias atuais, de modo que aqueles companheiros e companheiras que estão nos ouvindo devem pregar essa necessidade de temperança, do equilíbrio, né, para que nós recuperemos um prestígio de que o Brasil, convenhamos, sempre gozou, e gozou especialmente do nosso governo, e gozou especialmente em função da atividade do MDB. A história do movimento democrático brasileiro é marcada pela palavra, firme, direta e que atende aos anseios do povo brasileiro. É pela democracia, pela igualdade e pela liberdade que defendemos o centro político. O MDB é um partido que sempre lutou e vai continuar lutando por você. Esperamos você na próxima aula para conversarmos sobre a construção do pleno exercício democrático no processo político. Até mais!